Olá, eu sou o Alexandre Dil e esse é o Papo de Cena do Grupo Jogo. Hoje eu vou receber um convidado mais que especial. Ele nasceu em Recife, licenciado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é ator, dramaturgo do grupo teatral Magilute. Como ator, ele já participou de quase todos os trabalhos do grupo e também escreveu algumas peças, como, por exemplo, Um Torto, Aquilo que Meu Olhar Guardou pra Você, Luiz Lua Gonzaga. O Ano em que Sonhamos Perigosamente, em parceria com Pedro Wagner. Também a gente viu ele no filme Tatuagem, do Wilton Lacerda, e no Tungstênio, de Heitor Dália. Em 2020, todo mundo conheceu o Grupo Magilute. O Brasil inteiro conheceu o Grupo Magilute por uma peça chamada Tudo que Coube numa VHS, também de autoria de Jordano Castro. É com ele que eu vou conversar hoje. Oi, Jordano. Vocês se virem nessa edição que eu não vou repetir. Tudo bom? A gente teve um problema, travou e parou de gravar. Ah, mas salvou o arquivo que gravou? Não, salvou o arquivo. Ai, gente, estávamos aqui gravando com o Jordano Castro, diretor do Grupo Magilute, e de repente a tela parou. A tela fez pum, e aí eu olhei e disse, aconteceu uma bosta. Posso falar bosta? Aconteceu uma bosta. E aí tivemos registro só dessa câmera. E o registro da pessoa que estava lá do outro lado do país, a gente não tinha o registro. E aí, de repente, vamos repetir. E aí a gente repetiu tudo. Eu queria que você se descrevesse para mim. Como é que é o Jordano Castro? Quem é o Jordano Castro? Que é claro que não precisa me dar todo o seu currículo, porque ele é muito extenso e eu precisei resumir ele em uma página. Mas eu queria que você se resumisse no tempo em que eu vou descascar um abacaxi. Valendo. Eu sou Jordano Castro, natural de Recife. Eu sou ariano com ascendente em Escorpião, lua em Áries. Eu sou um dos fundadores do Grupo Magilute. Eu sou dramaturgo às vezes eu sou ator, às vezes eu não sou nenhum dos dois muito bem. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de cerveja, eu gosto de sorvete. Eu tenho um filho que se chama Gabo e que durante muito tempo eu queria que ele se chamasse Fidel, mas eu descobri que por causa do meu sobrenome ele ia ficar Fidel Castro e isso ia ser um peso histórico muito grande para a criança. Eu tenho dificuldade de saber o que é direita e esquerda, aí eu tenho um sinal aqui da minha mão direita que me ajuda bastante, logo eu prefiro sempre a esquerda, que não tem sinal nenhum. Eu falo... Tempo. Acabou o tempo. Vamos pro próximo quadro. Chegou a hora do Se Essa Peça Fosse. Se Essa Peça Fosse Campeões do Mundo, que é uma peça escrita por Dias Gomes, que narra vários acontecimentos históricos e que a gente pode acompanhar em vários outros filmes, por exemplo, como Frei Beto, que tem alguns fragmentos ali dessa dramaturgia, que é teatral e já virou cinema e já virou série de televisão. E aí a peça, ela narra a história de um casal que está fazendo o sequestro de um embaixador americano que veio para o Brasil no dia da Copa de 70, lá em que o Brasil estava jogando. Claro que a história tem fatos reais junto com fatos ficcionais. E essa história conta, então, a história desse embaixador que foi sequestrado em troca da libertação de presos políticos da ditadura militar. E se a peça fosse, Jordano, se a peça fosse Campeões do Mundo e nos dias de hoje Jordano Castro fosse encenar essa peça com o seu grupo, como seria essa peça? Onde ela se passaria? Qual é a urgência dessa peça para ela ser tão importante assim dentro da dramaturgia brasileira? Primeiro, eu acho que essa peça seria importantíssima e é fundamental que seja montada, porque é uma peça que fala um pouco e conta um pouco sobre um momento histórico desse país. E por isso essa peça ela é tão importante quanto uma aula de história, porque histórias precisam ser contadas para as pessoas não se esqueçam de coisas que a gente viveu.
E é por isso que eu acho que tem tanta gente que está indo pela rua falando, por exemplo, sobre volta de ditadura, volta de AI-5, quando elas não têm uma ideia do que de fato foi isso e de quão foi desastroso isso para o país. Portanto, essa peça ela teria que ser montada como uma experiência cênica. Então, eu levaria o público inteiro para viver esse rolê junto com a gente. Então, a gente botaria todo mundo num monte de carro e aí a gente faria tudo que estava acontecendo na peça, aí a gente faria o sequestro com essas pessoas e aí a gente passaria por momentos duros disso, porque é importante que pessoas, por exemplo, entendam que é uma tortura. E aí a gente precisava que essas pessoas também vivessem outras experiências sensoriais, como, por exemplo, já que essa peça se passa durante uma Copa do Mundo, que a gente chegasse, por exemplo, no Beira-Rio e levasse as pessoas para dentro do estádio, a gente viver isso dentro de um estádio também. E aí uma das coisas que eu acho é que essa peça poderia ser montada em Porto Alegre e a gente usar o centro de Porto Alegre como cenário para essa história também, já que Porto Alegre parece um pouco com Gotham City, e aí fica um pouco parecido com esse cenário sombrio que foi o Brasil durante uma ditadura. Eu acho que seria ótimo fazer essa montagem de vontade. Tempo! Nossa, eu já tô até com vontade de assistir essa peça. E o Jordano já vai pegar essa ideia aí antes que alguém roube essa ideia, depois de ver esse programa, e encene essa peça do jeito que o Jordano criou. Porque sempre são experiências incríveis os espetáculos do Magilute. Tanto num percurso digital, por dentro das digitalidades, por dentro do WhatsApp, ou também dentro de um ônibus pela cidade. E também, como agora ele acabou de sugerir, num lugar enorme, gigante, que a gente possa passear montando essa peça com um sequestro real mesmo, com um carro, com um monte de coisa real. Essa é a história de um torto, que pisa na lama para sujar os pés, que é capaz de colocar em xeque até a estética, que por lazer derrubou os castelos de cartas e pulou em cima das esculturas de areia. Arrebentou as cordas dos instrumentos acústicos, desafinou até os sinos das igrejas. Ele tirou o gás de todo o refrigerante, cortou o bolo antes do aniversariante, saiu furando as bolas das crianças e colando chiclete no cabelo das meninas. Ele tem a incrível capacidade de destruir tudo que toca. E também nunca aprendeu o que é o amor. Vamos desenvolver um assunto. Vamos desenvolver o assunto. Eu vou revelando algumas palavras-chave que vão compor esse assunto e você vai desenvolvendo esse assunto. Beleza? Fazer teatro digital. É importante. É importante. É fundamental porque mostra que a gente continua fazendo, que a gente não deixa de fazer, porque o teatro ele começa muito antes da Grécia, se solidifica dentro da Grécia, e depois de tudo isso que a gente tem vivido até agora, a gente já passou por outras pandemias, outras pestes, e a gente continua fazendo. Logo, como o Pedro Wagner, do Grupo Mais Luto, sempre fala, que a gente é uma barata, a gente não vai morrer, a gente vai continuar acontecendo. No Brasil. O Brasil é foda. No Brasil tem uma pitada de crueldade com um pouquinho de tropical. Porque a Globo. Porque a Globo não mostra tudo. Porque a Globo conta a história do jeito que ela quer que seja contada. Porque a Globo é uma grande empresa, porque a Globo poderia contar melhor as coisas, mas, enfim, tem Record, né, que consegue ser até pior. Homens brancos. Homens brancos são os donos da história e que comandam a história e que dizem como tem que ser a história. Eles que dizem como é que a gente deve viver, o que a gente come, o que a gente bebe, o que se faz. Os homens brancos é que decidem quem governa, quem está governando. Os homens brancos é que decidem, por exemplo, que podem fazer um golpe e colocar o nome desse golpe de impeachment. Os homens brancos é que decidem que um asno seja o presidente desse país, que fica enchendo a gente de esperança que um dia melhor vai vir, mas aí depende se os homens brancos vão querer que isso aconteça.
Fica essa reflexão sobre o assunto que a gente acabou de desenvolver com palavras aleatórias. Agora, eu queria saber se o grupo Magilute tem trabalho novo. Tem, a gente está desenvolvendo 2 trabalhos novos. O estudo número 1, Morte e Vida, que é um trabalho que parte da obra do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, mas que viaja, que traz também toda a sua produção escrita e com pensamentos relacionando com questões contemporâneas de hoje. E a gente também fazendo o Miró, o estudo número 2, que parte da obra do poeta urbano Miró da Muribeca, um poeta aqui de Recife que escreve como quem joga pedra. Recife é uma fábrica de dramaturgos, né? Temos muitos. Tem umas coisinhas boas aqui. O espetáculo ele buscou levar em consideração a maneira como a gente tem se comunicado agora diante dessa situação de confinamento. E essa história ela é amarrada dramaturgicamente dentro de cada uma dessas plataformas e o público vai sendo guiado por um dos atores do Magilute que vai dando passo a passo para onde essa pessoa deve seguir e o que ela vai ver ou escutar ou assistir em determinado momento e em determinadas plataformas. Olha, eu um pouco atrasado, eu tive que sair correndo e não fiz acordar. Rapidinha! O teatro no Brasil cabe numa VHS? Não, o teatro do Brasil não cabe numa VHS. Uma VHS é muito pouca e muito pequena para contar a história do teatro do Brasil, que está em tantas outras VHS e não estão gravadas. Como, por exemplo, o teatro do norte do Brasil, que ninguém fala, o teatro do nordeste do Brasil, que é pouco falado, do centro-oeste. Então, acaba que o teatro do Brasil que está gravado numa VHS é uma VHS muito pequenininha para o tamanho continental que esse país tem. Complete a frase. O teatro no Brasil... O teatro no Brasil é bom pra cacete. Que a gente tira leite de pedra e consegue fazer coisas muito legais. Um dramaturgo de teatro no Brasil deveria ganhar quanto? Qual é o valor mínimo essencial para essa coisa acontecer? Um dramaturgo de teatro no Brasil, um artista de teatro no Brasil deveria ganhar o mesmo que o Whindersson Nunes ganha por cada publi que ele faz. Isso é o mínimo. Quanto custa para contratar Jordano Castro para dirigir uma peça? 2 cervejas, um pacote de amendoim e uma boa conversa. Manda ver. É mais difícil escrever um projeto de encenação ou ser pai? Manda 30 projetos de encenação, manda o caminhão de encenação que tiver aí para fazer, escrever projeto, tentar captar pela Lei Rouanet. O que você mandar é muito mais fácil do que ser pai. O que dá mais prazer? Montar uma peça por amor e sem dinheiro, ou com dinheiro e sem amor? Sem amor não dá nem para chupar um picolé, como dizia Nelson Rodrigues. Então, já tá por aí. Que conselho você daria para quem está começando a montar uma peça de teatro digital hoje? Que se arrisque porque em zona de conforto nada se cria. Portanto, é importante verticalizar as coisas. Complete a frase com o corretor do seu celular e me envie por WhatsApp. A frase começa com: eu prefiro fazer, e deixa o corretor sugerir. Eu prefiro fazer... Foi. Eu prefiro fazer um trabalho de boa noite, meu amor. Ah! Eu acho É um bom título de uma peça. É um bom título, deu match. Então agora a gente chegou no final dessa conversa maravilhosa com o Jordano Castro, ator, dramaturgo e integrante do grupo Magilute. O que Jordano Castro precisa dizer antes da gente se despedir? Eu preciso dizer que é importante acreditar nas utopias, acreditar nos sonhos, acreditar
acreditar que é possível fazer com que as coisas aconteçam, que as coisas sejam assim. Talvez isso seja a mola propulsora para mudanças assim. Primeiro a gente acredita, depois a gente faz. E a gente tá precisando muito de uma mudança, né? Radical, assim. Total. Parece que a gente tá vivendo num outro mundo, num outro lugar, que a gente precisa muito dessa utopia e criar bolhas de utopia para sobreviver, né? Jordano, muito obrigado. Muito obrigado pela conversa, obrigado pela paciência, obrigado por compartilhar essa alegria que tu tem de viver e com essa criança maravilhosa que tem aí por perto de casa. Valeu, querido. Um beijo, muito obrigado e vem logo para Porto Alegre com Campeões do Mundo. Pode deixar, a gente vai fazer essa encenação junto. Então, valeu, Ale, muito obrigado também. Um beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos no final de mais um Papo de Cena do Grupo Jogo. Essa foi uma conversa deliciosa. Muito obrigado por me receber na tua casa, Jordano Castro. Siga a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um like, clica no sininho e aproveita para comer um abacaxi que eu acabei de descascar nesse programa. Obrigado e até mais. Ao ver desenho. Glauber Rocha? Não. Estamos feitos, né? Junto à Anarquia Licenciada e o Cinema Novo. Glauber Rocha, minha gente. Não é? É o quê? Melo. Glauber Melo. Ah, Glauber Melo. E aqui, já imaginando.